Hoje vamos dar início aí ao nosso quinto encontro já de aulão. Nossa, quando a gente começou a pensar em trabalhar com os aulões temáticos, foi para mim assim um grande desafio pensar no que fazer para vocês de maneira diferente. E depois a gente começou com os convidados toda semana. Já tivemos aqui professor de história, já tivemos aqui nosso colega ex-aluno Moisés, e hoje quem está convidado aqui para fazer esse momento comigo é um grande amigo, meu compadre, colega, Aécio Santana. Aí, vou pedir a ele que se apresente aí para os meninos. Boa tarde, pessoal. Legal de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Jaque, pelo convite. Parabéns pela sua iniciativa de estar trazendo aí assuntos que não compõem a grade curricular do colégio, infelizmente, porque são assuntos de grandiosidade para a nossa formação, né? Eu percebo que a gente vai para o colégio, se prepara para passar no vestibular, aí a gente entra na faculdade, se prepara para entrar no mercado financeiro, e aí a gente começa a ganhar dinheiro, e agora? O que a gente faz com esse dinheiro? E junto com o dinheiro vem o crédito. E agora, de novo, o que a gente faz com esse crédito? Então, são informações que são importantes, na verdade, não só de ficar nas informações, mas de virar uma prática, né? Isso aqui tem que ser um start para que vocês peguem alguns insights do que é importante observar e que vocês comecem a levar para a vida de vocês para poder ir desenvolvendo isso aí ao longo do tempo e desenvolvendo junto com vocês o seu patrimônio até atingir a liberdade financeira, né? A independência financeira. Então, eu sou formado em contábeis, tenho MBA em gestão empresarial, estou fazendo o segundo MBA agora em liderança estratégica, sou especialista em Ambima, que é a reguladora aí do mercado financeiro com relação a investimentos em mercado de capitais, e sou gerente de uma instituição bancária, que é o Bradesco. E aí estou muito feliz de estar com vocês aqui, quero compartilhar com vocês aí um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desses 15 anos envolvidos no mercado financeiro. E fiquem à vontade para perguntar o que a gente puder, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Eu já percebi que Jaque está bem preparado aí sobre o assunto também. Tenho certeza que... vamos revisar essa construção gramatical. Eu sei que o que eu não consegui responder, ela responde. Aécio. No que se refere à redação, Jaqueline, vamos dividir esse problema. Mas que bom. Na verdade, assim, eu quero só reforçar o quanto é importante essa integração, essa multidisciplinaridade, essa interdisciplinaridade que a gente consegue fazer. Toda semana eu falo com os meninos do quanto que é legal esses aulões, principalmente porque a gente consegue ver o conteúdo de maneira mais fragmentada, sem levar em consideração as esferas escolares associadas a um conteúdo específico, e com isso a gente tem uma visão mais ampla, propriamente, dos elementos. A escola, ela passou já a inserir a educação financeira, e aí a gente vai justamente partir desse ponto, tá? Vou começar aqui com os elementos relacionados a quando a gente pensa em gestão financeira aí, em educação financeira, o que é que a gente pensa e por que está dando tão errado, né? Quando se fala em educação financeira, as pessoas, elas tendem a pensar na ideia de economizar. E aí, quem nunca, né, saiu contando as moedinhas, foi fazer pesquisa para ver se o produto estava mais barato, no intuito de economizar. Mas a educação financeira, ela não é a economia pela economia, é a maneira como a gente lida com o dinheiro. Você não pode dizer, eu detesto dinheiro, poxa, meu dinheiro chega só para gastar, meu dinheiro é só para pagar contas. Esses tipos de configurações com o dinheiro fazem com que ele seja visto como um empecilho e não como uma ferramenta de crescimento. Então, a educação financeira ela é importantíssima justamente por isso, porque ela envolve a tomada de decisões que a gente tem que ter
em relação ao dinheiro. E quem está propondo essa mudança de pensamento em relação ao uso do dinheiro, a gente tem aqui as questões educacionais. A gente tem uma educação que, na sua concepção moderna, pensa a ideia de educar, de formar pessoas, de formar cidadão, não apenas no sentido de reproduzir disciplinas, mas principalmente de serem pensantes, críticos, autônomos e capazes de idealizar projetos coletivos e individuais. Por conta disso, a educação financeira passou a ser uma necessidade no ambiente escolar. E aí, eu quero chamar a atenção de por que a gente está trabalhando com esse tema num aulão de redação, num aulão Enem, porque esse pode ser um possível tema de redação para o Enem. Eu trouxe algumas possíveis propostas temáticas de como esse tema poderia ser cobrado, como esse eixo poderia ser cobrado, mas eu quero que vocês estejam atentos a alguns pontos mais específicos. Aqui já tem em destaque, né, algumas situações que eu quero chamar a atenção. O que é que faz a gente ter a necessidade de ter educação financeira nas escolas? Uma mudança de comportamento. A gente precisa entender que as nossas práticas de consumo, elas precisam ser mais conscientes e menos impulsivas. E se o papel da família não está ajudando nisso, a escola foi chamada agora a assumir esse papel, para que a gente possa pensar em planejamentos que ocorram aí a longo prazo, incluindo uma esfera importante, que acho que o Aécio vai comentar aí, que são os investimentos relacionados à aposentadoria. A aposentadoria é, acho que, o pensamento primordial de quando se começa a trabalhar com carteira assinada, é pensar, daqui a tantos anos é possível se aposentar. Só que hoje a gente tem visto que a própria reforma da Previdência não dá essa perspectiva de segurança de uma aposentadoria que, de fato, arque com as nossas necessidades, sendo necessário que o cidadão se prepare de outras formas, inclusive por meio aí desse elemento que é chamado de aposentadoria privada. Além disso, a gente teve, né, essa necessidade de tratar da educação financeira, porque, com o passar dos anos, a gente teve uma ressignificação em relação a essa pirâmide econômica do Brasil, alcançando um maior poder de compra, principalmente para as populações com menor renda, mas também com um crescimento vertiginoso do endividamento. Essas questões aí relacionadas à proposição que a gente tem entre o crédito e aquilo que se gasta. O Aécio também vai comentar disso, você está vendo que eu estou falando aqui, mas eu estou só lançando a bomba para você depois, né? Vai lá, vai preparando o terreno aí. Muito bom. Então, o que é que justifica a gente estar tratando aí da educação financeira? É justamente o fato de que em 2020, esse ano, né, esse ano catastrófico que estamos vivenciando, ele exigiu a obrigatoriedade de todas as escolas brasileiras inserirem em sua grade curricular a educação financeira. E olha só, não é educação financeira no ensino médio, não é educação financeira para vocês, é uma educação financeira que deve vir desde o ensino infantil até o ensino fundamental 2, ou seja, até o 9º ano, obrigatoriamente, as escolas precisam inserir em suas grades curriculares elementos relacionados aí à educação financeira. Isso significa dizer, gente, que a gente vai ter a inclusão na escola de debates relacionados ao dinheiro muito cedo. E quanto isso é bom? Por que isso é positivo? Incluir um debate na escola desde cedo. Aí cada um tem um papel, né? A família, ela tem um papel muito importante nesse sentido, porque ela deve motivar a criança a ver o dinheiro não como algo banal, não como algo que lhe permite comprar tudo, mas como uma ferramenta mesmo de ensino. E no que se refere aí à família, a educação financeira pode começar com atos pequenos, como o ser exemplo. As crianças, elas são bastante influenciadas pelos exemplos que são dados pelos adultos. E aí poderia ser uma ótima linha argumentativa para a sua redação, mostrando que, uma vez que a gente tem a reprodução de valores positivos, a gente também tem a reprodução de hábitos negativos por parte dos sujeitos que são influenciados aí nas relações familiares. Outra coisa importante
relacionado a esse papel da família é o quanto que os pais eles podem incentivar as crianças a terem objetivos, né? Tornar metas. Muitos pais fazem isso por meio da mesada, da instituição de bonificações. A gente sabe que a realidade brasileira ela é bastante diversa nas diferentes classes, mas na medida do possível todo mundo lida com o dinheiro de alguma forma desde a infância. A escola vai ter também um papel importante, né? As instituições de ensino, elas vão estar responsáveis principalmente em como inserir esse conteúdo relacionado à questão financeira desde cedo, né? Então, eles vão ter aí a responsabilidade de mostrar como que a educação infantil pode inserir os conteúdos relacionados à educação financeira, como que no primeiro e no segundo ano, o que é que a gente já pode abordar com essas crianças, que mentalidade elas têm para lidar com a questão econômica, o que é que elas podem ver numa perspectiva de educação financeira propriamente. E aí isso vai até o 9º ano. Eu acho interessante mostrar que lá no 9º ano a gente tem ali uma média de 14 anos, 13 anos que o indivíduo chega a essa série e que ele já tem condição de se preparar para consumir. E aí, lendo, né, sobre a educação financeira, achei interessantíssimo de um menino que juntou um monte de moedas e o pai tinha uma empresa, e o pai incentivava ele o tempo inteiro a fazer isso, né, a poupar, e ele fez uma junção, mas ele tinha um objetivo, que era comprar um jogo. Só que aí o que acontece, e o filho dá uma lição no pai, isso é engraçado, né, ele vai até a empresa do pai, cheio de moedas, chega em cima da mesa do pai e diz que ele quer ter um cartão de crédito, porque as moedas não são suficientes para comprar o jogo, porque é preciso ter um outro tipo de dinheiro. E a gente percebe também o avanço dessas questões econômicas, hoje, com a ressignificação, inclusive, do papel, do valor do papel financeiro e as mudanças de nomenclaturas também relacionadas aí a essa questão econômica com as novas formas aí de utilização do dinheiro de maneira virtual. Vou deixar também aí essa bola para meu colega. Aqui o que eu acho interessantíssimo, né? Por que a gente tem que estudar educação financeira? Porque a gente pensa assim, não, para que eu quero educação financeira? Eu só pego o meu salário, pago as contas, economizo o que der e pronto. Não é bem assim. Todos nós estamos propensos a ter a necessidade de conhecer sobre a educação financeira. Isso por conta de empréstimos, financiamentos, juros dos cartões, o rendimento da poupança. O elemento financeiro não está em nossa vida apenas na questão do recebimento, da troca do valor monetário propriamente, mas principalmente inserido em nosso cotidiano e inserido de maneira constante. Pessoal, depois eu vou mostrar, depois eu passo lá no Classroom os slides para vocês lerem com maior calma, tranquilidade, tá bom? Dentre as formas de lidar com essa nova rede de ver a educação financeira nas escolas, algumas empresas elas já se lançaram no mercado com iniciativas bastante promissoras, que eu achei bastante interessante trazer aqui. Uma delas que me chamou muita atenção foi essa daqui, um aplicativo, que é algo que é tão comum à nossa realidade, que é tão cotidiano do nosso dia a dia, o uso de um aplicativo que transforma a mesada da criança em um game. Então, ele vai fazer um gerenciamento da sua própria mesada, do seu próprio dinheiro, e com certeza eu acredito que, a partir disso, ele vai ter um uso muito mais racional e consciente do dinheiro. Aqui são algumas iniciativas que, inclusive, serviriam posteriormente para vocês trabalharem como possíveis intervenções, né? O aprimoramento desses aplicativos, a popularização, o conhecimento deles, a diversificação de aplicativos desse tipo. Outra forma também inovadora de tratar o assunto é por meio da literatura. A gente tem aí 2 ótimos exemplos. Uma coleção, Financinhas, que é do Sicoob, é do concorrente aí, viu, meu amigo, mas tudo bem. Essa publicação feita pelo Sicoob é gratuita, todo mundo pode pedir, solicitar, e é uma maneira de auxiliar as crianças a lidarem com essa questão econômica, também achei bem legal. E a própria Turma da Mônica, que é aí uma referência no mundo das HQs, dos gibis,
Ele também desenvolveu um projeto junto com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Economia para tornar essa leitura do dinheiro, da economia, das finanças, da educação financeira como um todo, mais acessível às crianças, por meio de um reconhecimento e de uma linguagem que fosse mais próxima do cotidiano delas. Bom, eu vou pular uns slides aqui, viu, meu colega? Porque aí eu vou passar para você. Deixa eu só mostrar essa galera uns possíveis temas, depois eu abro a parte de repertórios. Alguns temas que a gente poderia pensar aí para a questão da educação financeira, eles vão desde a importância da educação financeira na vida do cidadão, e aí de maneira bastante ampla, sem um restritor no sentido de um público específico, e porque aqui, claro, a gente teria que defender no texto qual é a importância que a educação financeira traz. Acho que é muito fácil a gente pensar isso, se a gente pensar aí nos níveis de endividamento, no conhecimento de palavras, o conhecimento semântico propriamente, dos termos que envolvem a gestão econômica. É importante que a gente tenha educação financeira também, para que a gente possa ter uma vida com menos estresse, comprovado cientificamente que aquele indivíduo que não possui dívidas, ele tem uma vida que é mais tranquila, no sentido psicológico propriamente. Tem um segundo tema aí, que seria os efeitos da implementação da educação financeira das escolas. Esse daí, com certeza, é o meu queridinho, é o que eu acho, assim, com mais cara propriamente do Enem. E aí é legal porque ele pergunta efeitos da implementação. O que é que a gente espera alcançar com a educação financeira nas escolas? Que perspectivas de futuro a gente tem com a utilização da educação financeira nesse ambiente escolar? Que projeção a gente faz aí para melhorias em relação à questão financeira, ao lidar com dinheiro? E o último tema, a educação financeira como saída para a crise econômica. Também um tema aí bastante legal de ser discutido, pertinente, super atual, se a gente pensar aí na crise econômica que a gente mal tinha acabado de vivenciar e vai voltar a vivenciar. Como que a educação financeira ela pode ser uma saída nesses períodos de crise econômica, justamente porque ela remete a alguns atos, alguns hábitos que a gente pode passar a ter e que, com certeza, tornariam aí a nossa gestão econômica e financeira muito mais válida e muito mais racional. Bom, Aécio, é contigo. Então, vamos lá. Eu posso trocar os slides aqui? Pode, já tirei aqui. Ok. Então, vamos lá. Vejamos aí que já veio cheia de informações, enriquecendo bastante aí o diálogo. Então, vamos ver o que é que sobrou para mim. Eu comecei aqui com a fotinha de um porquinho. Eu não lembro, não sei hoje como é que as famílias estão fazendo para ir educando os filhos. Eu não percebo muito mais essa prática da poupança, possivelmente porque muitos já cresceram afastados dessa prática. A minha mãe está assistindo aí essa aula também, disse que ia ver como é que eu ia me sair, para ver se eu aprendi direitinho as coisas que ela me ensinou. E A quero mãe mandar dele é um beijo professora também, diga-se de passagem, tá, galera? Então, tá todo mundo aqui no mesmo barco. E eu só quero dizer que o porquinho é um elemento da infância de quem teve infância. Então, eu quero mandar um beijo para minha mãe aí também. E quando eu era pequeno, eu tive esse hábito aí do porquinho. E é quando a gente começa a entender que ali é preciso um cifrãozinho, mais outro cifrãozinho, para ter dois cifrãozinhos no final, né? E também pegando o gancho do que Jaque estava falando, da importância da educação financeira no nosso país, no mundo, na economia, para começar, entendam e não esqueçam que o mundo é capitalista. Ou seja, se nós vivemos em um mundo que é capitalista, não adianta a gente tentar separar os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos ideais do dinheiro, tá? Porque tudo que a gente queira fazer vai precisar de dinheiro. Se o nosso sonho for ajudar as pessoas, nós vamos precisar de dinheiro
para ajudar as pessoas. Se o nosso sonho for ter uma casa, for ter um carro, for construir um imóvel gigante, a gente vai precisar de dinheiro. Então, tenham em mente que o dinheiro é a base da economia em um mundo capitalista como que a gente vive. Não tem como separar disso. Então, já que esse elemento é tão importante na nossa vida, então fica aí a obrigatoriedade, praticamente, pode-se dizer obrigatório, de saber, de aprender a lidar com o dinheiro, tá? Afinal de contas, a gente tem duas formas de lidar com o dinheiro. Ou correr atrás do dinheiro, passar a vida correndo atrás do dinheiro para tentar atender pelo menos as nossas necessidades mais básicas, ou desenvolver formas de fazer que o dinheiro trabalhe para a gente, que o dinheiro vá lá no mercado financeiro e traga lucro financeiro para que a gente possa expandir o nosso patrimônio e as nossas possibilidades através desses ganhos financeiros, tá? Então, observe que, geralmente, se eu fosse perguntar, se fosse fazer uma enquete aqui, se a gente tivesse mais tempo, provavelmente eu faria, mas eu tenho certeza que as respostas que mais iriam aparecer, com base em outras pesquisas que já foram feitas, provavelmente todo mundo, principalmente os meninos, sonham em ter um carro, e por que não um carro de respeito, uma Ferrari, uma Lamborghini, já que é para sonhar, tem que sonhar alto. Quem é que vai sonhar com Fusca, né? Mas, enfim, Só tem um carro. que se sonha com carro pequeno, quer dizer, com carro peba, o maior que tiver na prateleira. Isso. Então, a mesma coisa é casa, aí todo mundo quer ter uma casa, principalmente as meninas, que buscam mais segurança para a família. No futuro aí, todos vamos querer formar uma família, vai vir os filhos, vai vir a educação que a gente vai querer dar para os nossos filhos, e isso custa dinheiro também. Quanto melhor a qualidade da educação, infelizmente mais cara ela é. E, por fim, a independência financeira. E eu já falei isso antes, repeti agora, mas por que eu estou enfatizando nessa palavra, nesse termo de independência financeira? Ser independente financeiramente significa de não depender de terceiros para poder garantir a sua qualidade de vida. Tá? É você ter dinheiro suficiente para que esse dinheiro gere mais dinheiro e você continue tendo qualidade de vida, independente de estar passando por uma crise como a Covid ou por qualquer outra crise, como teve em 1910, 1929, 2008. Enfim, é você estar saudável. Então, eu percebo hoje muitas pessoas preocupadas com a saúde física, o que já é um avanço também muito importante, porque até poucas décadas atrás nós não víamos as pessoas preocupadas em ter uma boa qualidade física, que também impacta na qualidade de vida. Mas assim como nós evoluímos e estamos evoluindo nessa parte física, precisamos também evoluir na parte financeira. Até porque para ter uma boa condição, frequentar uma boa academia, ir no nutricionista, ter um personal, ter um acompanhamento como deveria ser, a gente vai precisar de dinheiro para isso, tá? Tudo depende do dinheiro, tá? Eu trouxe aqui uma sugestão que é aconselhável aí, para logo, quando vocês estiverem ganhando dinheiro, como é que vocês têm que separar o salário de vocês, tá? Pensem sempre nesses 4 pontos, pelo menos nesses 4 pontos. A gente tem que ter dinheiro para o curto prazo, para os nossos objetivos imediatos, para poder sobreviver com qualidade de vida, ter uma boa moradia, a energia, a água, a internet, telefone, o aparelho telefone, sair com os amigos, ir no barzinho, tomar cerveja,
que seja, né? Logo, logo, quando vocês estiverem liberados para poder fazer isso Que publicamente. saudade! E comer um churrasco na casa do compadre. Pois é, está fazendo falta. Então, separem metade e já podem começar isso com quem ganha mesada, né? Acredito que a maioria de vocês deve ganhar mesada, então já comecem a pensar dessa forma. Metade vocês gastam dá essa agora. dica para minha mãe. Oi? Dá essa dica aí para minha mãe. Opa, ela tá aí? Convida ela aí. Né? Então, gastem metade agora no curto prazo, mas pensem em reservar ali, ó, pelo menos 30%, vocês separam já para ir pensando no carro, na casa, esses objetivos que vocês vão demorar mais de um ano para conseguir. Provavelmente 3, 4, 5 anos. Não é tão fácil conseguir o primeiro carro e também não a primeira casa, né? A não ser quem tem a sorte aí de ser agraciado com a família de excelentes condições, que o pai consegue chegar ali no aniversário de 18 anos, passou na faculdade, e aí o presente é um carro, pô, que maravilha, show de bola. Aí você já está começando na frente de muita gente e com potencial para ir mais longe. Então não pensa ainda numa oportunidade como essa de dizer assim, poxa, eu já ganhei isso aqui, não preciso construir, então o que eu ganhei eu vou gastar. Pensa no segundo carro, o primeiro carro com certeza não vai ser uma Ferrari, então pensa na Ferrari, pensa na casa e em todos esses objetivos que você tem para o seu longo prazo. Separa 10% do que você ganha para reservas de emergência. O que é reservas de emergência? A gente nunca sabe quando é que vai ficar doente, quando é que vai acontecer um acidente, quando é que a gente vai quebrar alguma coisa de alguém, sei lá, o celular de alguém, um videogame de alguém, algo que a gente tomou emprestado, enfim, alguma emergência na família, alguém que a gente gosta. Então, é preciso eu ter uma reserva para emergência, para que eu não precise comprometer a minha qualidade de vida quando a emergência acontecer. E acreditem, ela vai acontecer um dia, infelizmente, mas vai acontecer. Então, estejam preparados para ela, tá? Para que ela não interfira na sua qualidade de vida e não interfira na conquista dos seus objetivos. Porque se você não tiver uma reserva de emergência, você vai precisar interferir nessas outras cotas de dinheiro aí que você tem para outras coisas. Tá? E aproveitem que são jovens e desde já comecem a reservar 10% para aposentadoria. Já que falou aí, e até deu vontade de pontuar, não querendo discordar dela, mas complementando, seria muito bom se realmente os nossos jovens já começassem a trabalhar pensando na aposentadoria. Mas eu estou ali no dia a dia entrevistando, conversando com dezenas de pessoas diferentes por dia e acreditem, se aí na sala alguém está pensando aí em já reservar esse 10% do seu salário ou da sua mesada para a aposentadoria, parabéns, porque você é 2% no Brasil, tá? 98% não pensam. 98% estão mais preocupados em pagar as dívidas que fizeram, mesmo no início da dívida, mesmo no início da vida, e já estão endividados, e quanto menos pensar em aposentadoria. Tá? Então é importantíssimo, porque lá na frente, quando você for se aposentar pelo INSS, o INSS vai te pagar um teto que não dá nem 5 mil reais. Tá? Quando tirar imposto de renda e tudo, você vai ficar com menos de 5 mil reais. 5 mil reais hoje, para quem está dentro de uma sala de aula, ganhando uma mesada que provavelmente é muito menor do que 5 mil reais, parece que 5 mil reais é uma aposentadoria muito boa. Porém, eu tenho certeza que, dentre vocês,
tem muitas pessoas que pensam em ser médico, que pensam em ser advogado, que pensam em ser engenheiro, que pensam em trabalhar em profissões que vão trazer sucesso para vocês, né? Vocês são alunos que se empenham, que vão buscar, que com certeza vão se dedicar ao emprego de vocês quando estiverem trabalhando e vão ter sucesso na vida. E vocês vão ganhar mais do que R$ 5.000. Vai ter gente aí que vai estar ganhando 20 mil, 30 mil, 50 mil. Essa é a hora de todo mundo abrir o microfone e dizer amém. Amém. Falem amém. Amém. Então, pessoal, quando vocês estiverem ganhando 20 mil, 30 mil, vocês vão estar acostumados com um padrão de vida que depois vocês não vão conseguir manter com 5 mil. Então, vocês têm que pensar nisso desde agora, tá? Desde agora e sempre. Se 10% para vocês hoje significa R$ 10, guarda R$ 10, gasta 90. Tá? Se 10% para vocês significa R$ 100, guarda 100. E vai fazendo isso conforme você vai aumentando, conforme sua mesada vai aumentando, conforme seu salário vai crescendo, vai aumentando também a quantidade que você vai guardando. Não precisa ser mais do que 10%. Tá? Se a gente fosse fazer cálculo aqui, em 40 anos... O cara do cálculo aqui tem o Ítalo aí, que foi ex-aluno da gente, está presente, é o cara da matemática aí. Daqui uns dias ele está destituindo a minha vida, dizendo que foi meu aluno na escola, trabalhando comigo. Pronto, me ajuda aí, Ítalo. Olha só, eu não quis trazer cálculo, porque geralmente o cálculo assusta a maioria das pessoas. Então, para não fazer um negócio chato, para ficar um negócio mais dinâmico, eu não trouxe cálculo para fazer. Mas se eu fosse calcular, eu posso garantir a vocês aqui que se você guarda R$ 100 por mês durante 40 anos, daqui a 40 anos, você tem uma renda vitalícia de R$ 1.000 gerada por esse 100. Tá? Então, você pode multiplicar esse número que você guardar mês a mês durante 40 anos por 10, que dá certo. E isso eu estou considerando um rendimento de 0,5%, que não é nada absurdo considerando o nosso mercado financeiro. Tá? É algo que eu consigo sem assumir praticamente risco nenhum com meus investimentos. Então, se eu consigo fazer uma reserva de R$ 1.000 por mês durante 40 anos, daqui a 40 anos eu tenho uma renda vitalícia de R$ 10.000 por mês, que eu vou ficar recebendo ali até morrer, que vai ser gerada por essa economia que eu fui fazendo ao longo desses 40 anos. Tá? Então, pensem nisso. Nunca olhem só para o hoje. Eu acho que o principal conselho que eu posso trazer para vocês aqui a nível de educação financeira, considerando que vocês são jovens e que estão começando a vida financeira, pensem sempre no amanhã. E nunca olhem esse amanhã apenas como 24 horas, ou como 30 dias, ou como 12 meses. Tá? Olhem para o longo prazo, olhem para 5 anos, olhem para 10 anos, olhem para 30 anos. Se mentalizem, enxerguem como é que vocês querem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, para que isso possa virar objetivo de vida. A gente só consegue construir alguma coisa, como a Jaqueline falou, se nós tivermos planejamento e se nós colocarmos esse planejamento em prática. Tá? Se eu ficar só no papel, também eu vou fazer, eu vou começar, quando eu tiver 20 eu começo, não, eu vou gastar esse aqui, quando eu tiver 30 eu começo, a gente não vai fazer nunca. Tá? Tenham uma visão de longo prazo, tenham objetivos e comecem agora. Eu trouxe essa imagem aqui, também abordando esse tema, que a Jaqueline falou aí do dinheiro virtual, que é uma grande realidade e uma tendência ainda maior
no futuro, do dinheiro de papel moeda, vai terminar sumindo, né? Isso já vem acontecendo, mas junto com esse dinheiro de plástico, vem o crédito de plástico, né? E não só o crédito de plástico, mas eu vou aproveitar a imagem do cartão de crédito para falar também um pouco do crédito, né? E como eu falei para vocês, o que eu percebo aqui no dia a dia é que as pessoas não só não estão preocupadas com o seu futuro, com o seu longo prazo, com a sua aposentadoria, elas estão tão mais focadas em conseguir ter uma vida presente, entre aspas, mais feliz, e elas só se preocupam com agora. Eu pego meu dinheiro e gasto agora, e mais do que isso, eu pego o crédito que estão me dando, porque eu tenho dinheiro não, porque eu estou ganhando dinheiro, e gasto esse crédito também. E aí eu termino, ao invés de gerar caixa, como a gente estava conversando antes, de separar ali parte dos meus ganhos, colocar uma parte no longo prazo, uma parte para emergência, uma parte para aposentadoria, na verdade eu faço com que nada sobre e eu gasto mais do que eu ganho. Mês que vem eu pago o cartão e o cartão libera e eu uso de novo e eu tenho a ilusão de que eu vou conseguir manter isso sob controle. Tá? Então, tenham muito cuidado com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito é uma excelente ferramenta para facilitar a nossa vida em termos de controle, porque eu vou ter registrado ali tudo que eu gasto, onde é que eu gastei. Hoje existem aplicativos, não são de graça, e eu não aconselho ninguém a usar um aplicativo desse de graça, porque uma empresa como essa tem que ter um nível de segurança muito alta para proteger a informação de vocês. Então, não abram a conta bancária de vocês para um aplicativo que trabalha de graça, porque provavelmente a intenção deles será outra com as informações de vocês. Tá? Então, tem que ser uma empresa séria, tem que ser uma empresa que tem um nível de segurança elevada, mas essas empresas, elas fornecem hoje para vocês aplicativo, e através desse aplicativo, um serviço onde ela consegue rastrear os seus gastos com o cartão de crédito e já te dão tudo planejado do que você está gastando. Está tudo separado em gráfico lá. Com qual foi o tipo de gasto que você fez, para onde é que o seu dinheiro está indo. Tá? Até trouxe uma planilha aqui também, eu particularmente, para fazer de graça, eu só aconselho que vocês façam na mão, dá mais trabalho, mas é seguro. Tá? E aí, se puder, se eu tiver acesso ao chat depois, eu vou compartilhar com vocês, senão eu mando para a Jaque manda para vocês. É uma planilha do BMF Bovespa, está com esse logo lá, mas hoje é chamada de B3, comprou a CETIP e formou uma nova empresa, né? E aí talvez eu esteja falando grego para vocês, mas B3 hoje é a única bolsa de valores do Brasil, tá? Então, a BMF e Bovespa era a bolsa de valores antes de comprar a CETIP e hoje virar a B3, tá? Então, a planilha é simples, onde vocês vão preencher lá o que vocês vão ganhar mês a mês, o que vocês já têm de reserva, onde é que está alocada essa reserva, ações, CDB, etc. E o que vocês estão gastando no mês a mês e o que vocês têm de planejamento de gastos futuros para vocês saberem quanto você pode comprometer ainda da sua renda no futuro, sem que corra o risco de você entrar no mês e o seu salário, a sua mesada não ser o suficiente para você pagar os seus compromissos e você se torne devedor, tá? Que é o que eu vejo acontecer muito hoje. A maioria das pessoas utilizam crédito, gastam mais do que ganham, e isso vai virando uma bola de neve. Elas pegam do lado, correm do outro, até o momento que foge do controle, até porque algumas linhas de crédito,
os juros não são os melhores possíveis para você se endividar, por exemplo, o cheque especial, por exemplo, o cartão de crédito, quando você atrasa. O cartão de crédito ele é um excelente amigo a partir do momento que você compra e você possui capacidade de pagamento e você paga a sua conta em dia e você paga em 12 vezes sem juros. Então, se você não vai ter desconto na compra à vista e você tem a possibilidade de comprar ele parcelado sem juros, bom, então vamos parcelar. Mas perceba o que eu estou falando. Eu tenho dinheiro para comprar à vista. A diferença é que o cara que está me vendendo um iPhone, ele não me dá desconto. Vou pagar R$3.000 à vista ou vou pagar R$3.000 em 12 vezes. Então, eu vou pegar o meu R$3.000, eu vou investir o meu R$3.000 e vou ganhar lucro financeiro. No final de 12 meses, eu vou ter lá R$3.300. É melhor do que eu me desfazer desses R$3.000 e continuar guardando 300 por mês, eu ia ter 3.000 depois de 12 meses. Tá? Então, Oi. Só aproveitando aí, né? Tem uma pesquisa que foi feita agora em 2015 pela Organização pela Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, que dizia que mais da metade dos jovens brasileiros não conheciam termos básicos relacionados aí à questão do investimento, e mais do que isso, só 2% da população da pesquisa que foi realizada sabia exatamente explicar como que se dá o juro composto, embora pagassem bastante desse tipo de juro. É uma armadilha bem grande, viu? Por isso, aí a gente volta na importância da educação financeira, de saber o que acontece com a nossa vida financeira. Até pontuando um pouco mais, abrangendo o conceito, pessoal, a educação financeira não é só economizar dinheiro, tá? É você saber o que fazer com o seu dinheiro, é onde investir, é como comprar. Né? Muitas vezes eu posso comprar a mesma coisa por preços diferentes. Então, faz parte da educação financeira também barganhar, pesquisar, fazer orçamento, negociar, tá? Para que sobre mais dinheiro, para que eu possa gerar mais riqueza. Tá? Professor? Oi. Sabe o DENIT, né? Sim. Sim, então, meu pai era diretor lá do DENIT, e as obras que a gente fazia aqui, estaduais na Bahia, a gente mexia muito com esse mercado da barganha, né? A gente barganhava um bocado, até porque as obras eram valores muito altos. Aí, ou seja, a gente às vezes tirava o lucro diferente do que o pessoal acha que é lucro, né? Às vezes a gente faturava, um exemplo, 50 milhões de uma obra, aí tinha a despesa de 30 milhões, de 45 milhões. E no final restava o quê? 5. Aí o pessoal achava que o lucro que a gente obtinha era do que a gente ganhava, mas não era sempre assim. Era bem diferente da realidade. Exatamente. E quanto melhor você compra, melhor vai ser o seu lucro. Né? Quanto menos você gastar, mais sobra para você. Então, esse conceito, ele se encaixa perfeitamente junto com o conceito de educação financeira. Tá? Pessoal, eu não estou olhando aqui o chat, eu não tenho acesso ao chat. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade para interromper, viu? Está aberto aqui, Aécio, mas se alguém comentar pelo chat, eu te aviso. Se você quiser também comentar, só não dá para mandar o arquivo que você falou, mas aí eu posso repassar depois. Tá, eu mas mando aí para sim, você dá para você observar, mas por enquanto a gente não teve nenhuma pergunta, não. O João que queria falar alguma coisa aí em algum momento, mas aí desistiu. João, quer falar? Ele saiu aqui. Quando ele voltar, ele vai falar. Ok, podem ficar à vontade, tá? Então é isso. Então, nessa parte do cartão de crédito, cuidado, usem para ganhar milhas. Milhas é legal. Eu mesmo, às vezes, viajo, às vezes vendo. Então, aquele 3.000, por exemplo, do iPhone lá, que eu comprei no cartão de crédito, e o meu 3.000 ficou investido e me rendeu mais R$300 ao longo dos anos, ele também me deu milhas e eu vendi, e essas milhas também me renderam mais alguma coisa.
Então, também é uma forma inteligente de usar cartão de crédito, de você conquistar milhas. Isso aqui, sobre milhas. Eu Sim, tava pesquisando que, rapaz, milhas dá muito dinheiro se você parar pra pensar. Tipo, porque milhas, quando você pensa milhas assim, tem muitas pessoas que têm milhas e nem sabe, vai vencer. Aí o cara dá uma merreca e compra as milhas dessa pessoa, só que ela não sabe o valor que as milhas têm. exato. E dá pra lucrar bastante sobre isso. Tá, verdade. Excelente observação. Tá? Tem empresas que estão ficando milionárias fazendo isso aí. Tá? Então, excelente observação. Muita gente perde milha mesmo. Muita gente nem sabe que está ganhando milha. Está usando cartão de crédito, nem sabe que tem as milhas. Nunca usou milha na vida. Então, é importante também, tá? Usem o cartão para essa finalidade. Não para... cuidado com armadilhas, por exemplo. Tem bancos... Eu vou falar sobre score logo um pouquinho mais na frente, para vocês entenderem o que é score. Mas tem bancos que avaliam clientes que possuem um bom score, e aí, independente da sua renda, ele vai lá e coloca um limitão, tá? Aí o cara se enche todo de orgulho, e diz, caramba, o banco me deu lá um cartão Black com um limite de 50 mil. Agora imagina um cara que ganha 5 mil reais e um limite de 50 mil. Esse cara vai pagar esse cartão quando, se ele utilizar? Alguém aí consegue fazer essa equação? Complicado, vai iludir muito. Rapaz, é muito, muito distante. Pois é, e aí o que acontece? O cartão, ele é um amigão quando eu compro e pago, porque eu pago sem juros. Porém, se eu gastar mais do que eu posso pagar e eu atrasar a minha fatura, os juros são 14%. 14% é muito juros. Tá? Para vocês terem noção, eu tenho que passar hoje o ano todinho na poupança para ganhar 2%. A poupança hoje rende 2,1% ao ano. E olhe lá se não abaixar mais, né? Porque já baixou tanto esse período. A expectativa é essa. Para quem sabe o que é Selic aí, está acompanhando, está vendo que baixou. Sim. Selic está a 3%, menor patamar da história com força, e a perspectiva é de fechar o ano a 2,25%. Então, poupança vai estar pagando menos de 2%. E engraçado que tem a questão da inflação ainda, né? Que Perfeito. para pensar quase que não rende praticamente nada. Talvez você até esteja perdendo. Perfeito. Poupança hoje perde dinheiro. E comparar com o cheque especial, a poupança, não tem nem comparação. Então, cheque já especial... surgiu pergunta aqui, Aécio, de se vale a pena investir o dinheiro na poupança. E eu já tenho outra pergunta pessoal. Por que é mais interessante a gente fazer uma previdência privada do que deixar o dinheiro parado na poupança? Ok, vamos responder. A primeira foi a da poupança, né? Então, não. Categoricamente, não. Tá? Como eu não lembro, não vi o nome de quem falou aí sobre a inflação. Quem foi? Foi Macedo. Macedo. Então, Macedo, parabéns pela observação aí da inflação, vai me ajudar nessa resposta. Cara, poupança está pagando menos do que a inflação. A inflação, para quem não tem esse domínio aí, a inflação, ela é o quanto as coisas estão ficando mais caras, né? O quanto os preços estão inflando. Tá? Então, a gasolina até que está ficando barato agora. Não vou dar gasolina de exemplo, não. Mas vamos pegar, por exemplo, o quilo do feijão. Né? O alimento está ficando mais caro. Então, vamos dizer que o quilo do feijão hoje está R$4 e no final do ano ele vai estar valendo R$5. Então, se eu tiver R$4, se eu guardar esses R$4 hoje, em casa, ali embaixo do colchão, como nossos avós haviam antigamente, no final do ano, eu for pegar esses R$4 para comprar feijão, eu não compro mais feijão, porque a inflação não deixou. Vai ficar faltando R$1 para eu poder comprar o feijão. Então, eu preciso fazer o meu dinheiro render minimamente
o suficiente para acompanhar a inflação, porque senão eu estou perdendo dinheiro ao longo do tempo. Meu dinheiro está perdendo o poder de compra. Tá? Então, hoje, se eu pego o dinheiro e coloco na poupança, é certo que eu não vou conseguir passar a inflação. Tá? Então, ao longo do tempo, estou perdendo dinheiro e por isso que não vale a pena deixar dinheiro na poupança. Tá? Existe um leque absurdo de possibilidades de investimentos entre poupança, que é o investimento mais conservador no Brasil, e ações, que é o investimento mais arrojado no Brasil. Tá? Surgiu aqui uma pergunta de LCI aqui, sobre investimento em LCI. Se é vantajoso. Olha só, investimento em LCI, ele tem vantagem tributária. Tá? Essa é a principal vantagem do LCI. Você não paga imposto de renda. Assim como a poupança, também não. Isso a gente está falando de pessoa física, tá? Pessoa jurídica, quem vai investir como empresa, não tem perdão de imposto em hipótese nenhuma. Então, eu como empresa jamais faria LCI. Porém, pessoa física tem a vantagem tributária de não pagar imposto. Porém, eu preciso estar observando quanto por cento do CDI, e CDI é a taxa básica do mercado financeiro, tá? Se a Jaque quiser marcar um outro dia para a gente falar aí de noções básicas de economia e finanças, a gente pode marcar para entrar melhor, entender melhor o que é o CDI. Mas assim, para vocês terem noção, o CDI ele vai pagar um pouquinho acima da Selic, tá? Porque os bancos eles podem pegar dinheiro do governo. Se o governo está emprestando a 3%, não tem por que eu pegar no mercado a mais de 3%. Tá? Então, eu sempre vou pagar menos do que o Selic. Menos do que o Selic. Agora, a poupança, ela paga 70% da Selic. Eu preciso observar quanto é que o banco vai me pagar no LCI. Por exemplo, se o banco me propor de pagar 70% do CDI, é a mesma coisa praticamente de eu estar investindo na poupança e não vale a pena. Tá? Se o banco me pagar 100% do CDI, coisa que eles não fazem, não estão fazendo isso nem no CDB, os 100% dá para pensar, tá? 100% do CDI dá para pensar em deixar uma parte das minhas economias lá, pensando na segurança do dinheiro, já que eu vou estar investindo, vou estar ganhando algo próximo da Selic e não vou estar assumindo praticamente risco nenhum. Até porque se o banco quebrar, tem um fundo garantidor de crédito por trás do banco que garante até 250 mil por CPF em até 4 instituições financeiras, ou seja, 1 milhão. Então, eu posso até ter 1 milhão em papéis de banco, como LCI, como CDB, como LCA, e esse 1 milhão ele está garantido pelo fundo garantidor de crédito. Então, precisa ficar atento nisso. Qual o retorno que eu vou ter, qual o percentual em relação ao CDI e, obviamente, ficar dentro desse valor aí que é seguro, que eu não vou correr o risco de perder dinheiro. Wes, me corrija se eu estiver errado. O 100% do CDI, ele não está valendo um pouquinho abaixo da inflação hoje em dia? Ou ainda não chegou nisso? Olha, a inflação, hoje, ela ainda está sendo considerada positiva, tá? Com esses eventos da pandemia, a gente está correndo risco aí de deflação, logo, logo. E por isso é que a gente está vendo aí o governo fazendo políticas tão expansionistas, reduzindo tanto taxa de juros, fazendo recompra de títulos no mercado, diminuindo o depósito compulsório dos bancos, dando dinheiro para o povo, né? Quando a gente está vendo esses R$600 que o governo dá, esses 55 aí para os estudantes da rede pública, tudo isso são políticas expansionistas que o governo vem fazendo em um esforço absurdo
para manter as pessoas ativas economicamente, comprando, movimentando a economia. Porém, se o dinheiro vai se tornando escasso no mercado, se as pessoas vão ficando com medo de gastar, e se as pessoas começam a comprar menos, a comprar só o que é necessário, ou se começa a faltar dinheiro para comprar até mesmo o que é necessário, aí a gente tem a inflação caindo, e a exemplo disso, eu posso citar, como eu falei agora há pouco, o preço do combustível. O preço do combustível, eu me lembro que no começo do ano eu viajei, eu cheguei a pagar mais de R$ 5 em alguns lugares no preço da gasolina. Hoje, eu passei ali pelo posto e vi que estava R$ 3,49. Então, 30% mais barato do que o que eu abasteci em janeiro. Tá? Isso então, é uma indignação, porque eu não posso encher meu tanque e sair viajando loucamente. Mas é por isso que está baixo. Quando a gente começar a abastecer de novo, vocês vão ver que rapidinho o preço pipoca. Também princípio da economia, né? Oferta e procura. Hoje, se eles não queimarem o preço, eles queimam combustível, vão perder o combustível, vai perder, eles têm obrigação com as bandeiras deles lá, os postos que são bandeirados. Então, eles têm que liquidar, têm que botar a gasolina para fora, e aí eles baixam o preço para que estimule, para que a gente vá lá e consuma. Tá? Mas a gente consumindo, mesmo a preço baixo, isso também impacta a inflação para baixo. Porém, tem umas outras perguntas aqui também já. Tem uma aí que só tu mesmo. Vi uma notícia de que o BC leiloou 500 milhões de dólares em contratos swap cambial. Poderia explicar o que são esses contratos? E Caio pergunta, como saber onde investir se o mercado financeiro é tão estável? Vamos de cada vez, não está me esquecendo, tá? Mas tem resposta. Vamos lá. Primeiro, swap cambial, ele está sendo feito ali pelo Banco Central pelo seguinte, como a nossa Selic está muito baixa, investimento no Brasil não está atrativo para as grandes economias devido ao risco do nosso país. Hoje, por exemplo, há pouco tempo atrás, há 1 ano, 2 anos atrás, nós tínhamos uma Selic de 14,25, tá? Foi o teto aí do nosso passado recente, 14,25. Hoje está 3%. Então, ou seja, nós tínhamos pessoas de fora do país que colocavam dinheiro no Brasil, porque aqui ela ia render 14%. Por exemplo, americanos, lá nos Estados Unidos, se eles colocassem dinheiro lá nos Estados Unidos, eles iam ganhar 2% ao ano. Colocando no Brasil, era 14%, 7 vezes mais. Então, o Brasil se tornava atraente para poder receber investimentos. E aí, como é dinheiro que vem de fora do país, esse dinheiro chega aqui em dólar. Tá? Hoje, com a Selic a 3%, o americano, ou mesmo outros países, pensam assim, eu posso investir nos Estados Unidos a 2% e no Brasil a 3%. Os Estados Unidos é a economia mais estável, mais segura do mundo. É o menor risco que existe para eu botar o meu dinheiro. Então, qual o risco do Brasil quebrar e qual o risco dos Estados Unidos quebrar? Qual o risco de eu tomar um calote do governo brasileiro e qual o risco de eu tomar um calote do governo americano? É óbvio que no Brasil o risco é muito mais alto. E risco e retorno é algo que sempre vai estar caminhando junto quando a gente fala de investimentos. Então, todo investidor, e aí eu posso dar como exemplo todos vocês, me corrijam se eu estiver errado, todos vocês querem ganhar o máximo que vocês puderem, assumindo o mínimo de risco que vocês puderem. Esses somos nós. Tá? Então, acontece que os dólares que nós temos dentro do Brasil, que é o que controla o preço do dólar, estão sendo retirados. Os nossos investidores internacionais estão resgatando os seus investimentos e tirando o dólar do país. Eles estão deixando de viajar, estão deixando de passar turismo aqui com essa pandemia, eles não estão trazendo o dólar para gastar aqui dentro,
Ou seja, está sumindo o dólar do nosso mercado. Essa escassez de dólar é o que faz o preço do dólar subir tanto. Por isso que recentemente ele estava ali próximo aos R$ 4,50, e agora ele está praticamente batendo 6%. Desculpe, R$ 6. Tá? E esse swap cambial que o governo vem fazendo é a forma que eles têm de interferir no câmbio brasileiro, já que o câmbio brasileiro não é um câmbio fixo. O governo teria poder para ir lá e fixar. A partir de hoje o dólar é R$ 4 e ponto, não importa. O governo poderia fazer isso, mas no Brasil a gente não faz. Tá? Isso é melhor, pior, depende, tem uma série de variáveis. No momento, acredita-se que não é propício a se fazer isso. Então a gente deixa o mercado ditar o preço do dólar. Porém, quando a coisa se torna escrupulosa, como aconteceu recentemente, que o dólar subiu aí quase 50%, aí o governo vai lá e injeta dólares na economia para segurar o aumento do dólar. Então, esse foi o objetivo de injetar esses 500 bilhões aí na economia em swaps cambiais. Respondido? Beleza. Oi. Eu vi que você falou sobre rendimento e risco. É bom até lembrar que quando algumas empresas oferecerem altos rendimentos e baixos riscos, na maioria das vezes possa ser que seja pirâmide financeira, né? Perfeito. E muitas pessoas caem. Seus alunos são fera, né, você não me falou São os melhores. Se precisar de um investimento aqui, eu tenho uma equipe. Peraí. Eu vou chamar todo mundo para estágio. Já aprendiz aí. Pois é. Eu terminei interrompendo a pergunta. Continua, por favor. Não, era só um lembrete mesmo. Acho que ele estava comentando, mas acho importante falar disso, dessa questão de investir e rentabilidade, porque geralmente a gente quer ver o dinheiro render de maneira muito rápida e, por isso mesmo, poucas pessoas se disponibilizam a arriscar. E aí eu queria, assim, só de maneira bem leiga, fazer aqui o papel de Anitta, né, na live da política, bem leigamente falando, riscos de fato existem em perder dinheiro ou perder aquilo que se poderia ganhar com o investimento? Vamos lá. O conceito de risco é você ter de retorno algo diferente do que o que você esperava, tá? Então, obviamente, toda vez que eu invisto, eu tenho o objetivo de ter um retorno superior ao que eu apliquei. Tá? E claro que esse risco que eu vou assumir vai depender dos meus objetivos. Né? Eu posso ter objetivos mais arrojados e posso ter objetivos mais conservadores. Isso vai definir aonde investir, que é a pergunta que está em aberto aí para a gente responder. A gente não vai finalizar sem responder essa pergunta, não. Mas falando do risco, então, qualquer coisa que eu receba, diferente do que eu espero, é risco. Tá? Então, dependendo do investimento que eu vou fazer, eu posso ter o risco de perder parte do rendimento, né? Pode ter que eu tenha rendimento, mas ele seja menor do que o que eu espero. Pode ser que eu perca meu rendimento por inteiro, mas eu ainda consiga resgatar 100% daquilo que eu apliquei. Pode ser que eu resgate menos do que eu investi, e pode ser que eu perca tudo, tá? Então, qualquer retorno diferente é o que a gente chama de risco. E aí a gente vai classificar em baixo risco, médio risco, alto risco, né? E aí, por isso também é importante ter uma boa educação financeira, aprender a investir, aprender sobre economia, para que eu assuma riscos do negócio. E eu não caia na bobagem de assumir negócios de risco, como o nosso amigo aí deu de exemplo aí no caso das pirâmides, tá? Qual é a diferença de eu fazer um risco do negócio, tá? Todo negócio tem risco. Se eu abrir uma padaria, hoje, eu tenho uma série de riscos.
Tem um risco de imagem, tem um risco judicial, tem um risco de quebrar, tem um risco da inadimplência, tá? Então, tudo tem risco. Mas, se eu assumo riscos calculados, riscos que estão em acordo com o meu objetivo e que eu consigo administrar, eu estou assumindo o risco do negócio. E isso aí é legal, tá? Quem quer ganhar dinheiro tem que assumir risco. Ninguém vai ganhar dinheiro sem assumir risco. O que eu tenho que ter cuidado é para não fazer um negócio de risco. Por exemplo, o nosso amigo falou aí, vai vir um companheiro aí e vai me oferecer para eu entrar num fundo de investimento que eu vou ganhar 30% todo mês. Mas, meu amigo, qual é o risco que eu tenho de perder o meu dinheiro? Nenhum. Seguro. Você entra 30% todo mês, no quarto mês você já está ganhando 20% líquido em cima do que você investiu. Já tirou todo o seu capital e daqui para frente é só alegria. Se fosse assim, eu tava trilionário. Pô, cara, história da carochinha. Não existe, tá? Quanto maior o retorno, maior o risco envolvido, tá? Por que esse cara está pagando 30%? É porque qualquer hora ele pode quebrar. Pode ser que eu tire meu capital em 4 meses, mas pode ser que no primeiro mês eu não tire nem 30% do que eu botei. Eu perca 100%. Tá? E isso aconteceu muito aí com algumas pirâmides que nós tivemos recentemente, e eu não aconselho a ninguém de entrar em pirâmide. Tá? Quem está entrando em pirâmide está fazendo um negócio de risco, não está assumindo o risco do negócio. Entendam essa diferença. Tá? A outra coisa que eu acho que é importante eu falar para vocês também sobre negócio de risco é o seguinte, ó. Bancos sérios, como o Bradesco, como o Itaú, como o Santander, hoje eles não estão pagando nem 100% do CDI. Se você for lá botar o dinheiro e você ganhar 99% do CDI, feche na hora. Não pare para pensar. Feche, que quando você voltar, pode ser que só consiga 97, 95, 93, tá? 99 hoje é o máximo que um banco sério está pagando. Aí, de repente, aparece um banco não sei o que das quantas e oferece para você 200% do CDI. Corra desse banco que ele está quebrando. Ele está querendo botar dinheiro para dentro a qualquer custo. E ele não vai te pagar. Porque se ele pudesse te pagar, se ele pudesse pagar menos, ele estaria captando a menos. Ele teria que investir nesse. Né? Então, cuidado com essas ofertas extremamente atrativas. Avaliem sempre o que é risco no negócio, e aí é legal, e avaliem o que é negócio de risco e corram. Legal Okay, essa diferenciação aí desse conceito, muito massa. João disse que queria fazer uma pergunta, chegou uma aqui, mas acho que não é muito do seu campo. A gente já comentou aqui sobre o marketing digital. A gente já amadoramente comentou aqui. Tinha pergunta de Caio também, mas depois eu faço. A de Caio era a questão dos investimentos. Onde investir, não é isso? Isso. Ok. Olha só, essa é uma pergunta muito subjetiva, tá? Quando a gente trabalha com consultoria financeira, a primeira coisa que a gente tem a fazer quando a gente vai entrevistar ali o investidor é para conhecer qual o nível de conhecimento de mercado que ele já tem, experiência que ele já tem com investimentos, objetivo desses investimentos, o que ele almeja ganhar para que não se assuma riscos acima do necessário e não se assuma riscos também abaixo, porque não vai conseguir atingir o objetivo. Então, a gente adequa sempre o tipo de investimento, diversificando. Anotem essa palavra, diversificação. Se a gente tivesse mais tempo, podia falar mais para vocês sobre isso, mas diversificar basicamente significa investir em coisas diferentes, ou seja, não colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque se um quebrar, eu tenho os outros lá para garantir, tá? Então, diversificar é algo importantíssimo
aí na educação financeira, nos investimentos, tá? Mas a gente precisa conhecer, além de tudo isso, sobre tudo isso, qual a tolerância a risco que você está disposto a assumir. Porque, como nós falamos antes sobre risco, se eu não estiver disposto a assumir risco, eu não vou ganhar, talvez eu nem consiga superar a inflação no mercado de hoje. Tá? Talvez eu tenha que me sujeitar a ficar ganhando menos que a inflação hoje. E aí, como exemplo, quem está na poupança, que é um investimento totalmente conservador, está pagando hoje menos que a inflação, e ao longo do tempo, meu dinheiro que está lá guardado, ele está perdendo o valor. Porém, se eu sou totalmente avesso a risco, e não adianta eu aconselhar para você nada mais arriscado do que isso, porque você vai ficar louco se acontecer de você olhar o seu saldo lá e tiver menos do que o que você esperava ver. E pode acontecer, tá? E é normal de acontecer. Quanto maior o risco, maior volatilidade eu vou ter nos meus papéis. Ou seja, uma hora ele está subindo, outra hora ele está caindo, outra hora ele sobe de novo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar um gráfico de ações, mas o gráfico de ações, ele nunca é uma linha reta. Ele está sempre subindo e descendo. Já que me falou também que vocês já fizeram um estudo sobre criptomoedas aí no ano passado, então se vocês olharem criptomoedas, ela também está lá subindo e descendo o tempo todo. É o normal. Não existe uma linha reta quando a gente fala de risco. Tá? Então, o aconselhado hoje, onde você colocar o seu dinheiro, consiste em você conhecer qual é o seu objetivo, você adquirir conhecimento de mercado, ou se você puder pagar por uma consultoria, ou minimamente conversar com um gerente de banco ali que tome conta da sua conta para já fazer essa avaliação do seu perfil, para já lhe dar um direcionamento daquilo que está adequado ao seu perfil, né? Mas que você conheça quanto você quer ganhar, porque você tem uma infinidade de papéis, né? Ações, de um dia para o outro, pode acontecer de você acertar uma ação lá e ganhar 20% de um dia para o outro. Só que esse 20% de um dia para o outro também pode ser negativo. Pode ser que amanhã você olhe e tem 20% menos. Então, assim, não existe. Eu acho que a grande ânsia das pessoas seria uma receita mágica de tipo assim, eu vou pegar meu dinheiro e vou botar aqui 50% de CDB, vou investir 20% no dólar, vou botar 10% nas empresas A, B e C, mais 20% eu invisto aqui no fundo de inflação, e isso aqui vai me dar 2% no mês, e aí eu estou feliz. E esse 2% não muda, vai ser 2% todo mês. Isso aí seria uma grande utopia, um grande sonho, e não existe, tá? Não existe. Então, por que eu dei essa volta toda para responder a pergunta de forma subjetiva, tá? Onde colocar o meu dinheiro hoje? Então, primeira dica, diversifique. Busque fazer alguns fundos diferentes, tá? Alguns investimentos diferentes. 3, 4, 5, 6, quanto você puder fazer de diferente. Segundo, entenda os riscos que você está disposto a assumir. Faça risco do negócio, aceite risco do negócio. Jamais faça negócios de risco. Tá? E entenda até onde você tem estômago para poder aguentar isso aí. Tá? Por exemplo, logo antes do carnaval, eu comprei umas ações. Tá? Eu não esperava, acho que ninguém no mundo esperava, que esse coronavírus ele desse um impacto tão absurdo em cima de todas as economias. Tá? Eu comprei umas ações, geralmente eu compro ações de empresas saudáveis, de empresas confiáveis, né, de Bradesco, de Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, enfim, ações sempre nessa linha, ações de primeira linha. Tá? E todas essas boas as ações que eu comprei, logo na primeira semana depois do carnaval,
caindo praticamente 50%. Então, é claro que quando eu fiz esse investimento, eu objetivava ganhar. A minha expectativa era de ganhar ali rapidamente pelo menos 5%, 10%. Porém, a perda foi de 50%. E aí eu preciso observar o que está acontecendo, preciso remodelar minhas estratégias, né? Decidir se eu seguro esse papel, se eles vão subir rápido, se eu saio desse papel, assumo minha perda e vou investir em outros com potencial para fazer eu recuperar mais rápido. Então, na verdade, já que a gente está falando de educação financeira, não existe o melhor investimento do mundo. Tá? Acho que a resposta mais correta seria essa. Não existe o melhor investimento do mundo. Existe você entender o que está acontecendo com o mundo, com o mercado. Existe você conhecer quais são as possibilidades de investimento que você pode fazer e quais são os riscos envolvidos. E você está o tempo todo dinamizando a sua carteira de investimentos. Tem momento que é o de comprar e tem momento que é o de vender. Então, você tem que tentar pegar o melhor momento da compra para poder comprar e o melhor momento da venda para vender. Tá? Eu sei que a resposta não ficou clara para a pergunta. Se quiserem continuar perguntando para a gente tentar direcionar a resposta, continuem perguntando. Mas a verdade é que não existe uma resposta objetiva para essa pergunta. Acho que deu para entender direitinho aí, que tem que ter controle sobre. Eu acho que você foi muito feliz quando falou da questão de ter estômago em relação, porque essa ideia de investimentos conservadores ou não depende muito disso. Até que ponto você se assume esse risco e até que ponto você entende para acompanhar os processos, para entender essa dinamicidade que o próprio mercado financeiro tem, e nem todo mundo tem aptidões necessárias para isso, nem todo mundo quer perder tempo para isso, né? A gente vê muita gente sendo consultor justamente por isso, porque as pessoas elas têm às vezes montantes, mas não sabem como transformar isso e também não têm uma paciência para estudarem ou se aperfeiçoarem ou buscarem um conhecimento nesse sentido. Isso, esse tema, inclusive, cabe, se for o caso da gente conversar um outro dia, né? Mas a gente poderia estar falando aqui sobre operações, sobre estratégias de hedge, né? Eu posso fazer investimentos mais arrojados e posso fazer outros investimentos contrários, ou seja, investimentos opostos, sendo que quando um tiver altas elevadas, o outro vai ter quedas elevadas. Então, eu protejo o que caiu com a alta do que subiu. Tá? Porém, seria tipo dólar, né? Isso, dólar, por exemplo, dólar e ações. Isso, dólar BDR e bolsa de e valores. ações brasileiras. Isso, dólar e bolsa de valores. Isso vai ser praticamente o que vai acontecer. Quando a bolsa estiver caindo, que é o que aconteceu recente, o dólar vai estar subindo. Quando a bolsa estiver subindo, o dólar vai estar caindo. Porém, ainda assim, eu preciso entender que se eu faço esse tipo de operação de hedge, a partir do momento que eu estou ganhando em um e perdendo no outro, o meu ganho médio ele está sendo menor. Então, de qualquer forma, se eu estou assumindo menos risco, eu vou ter menos retorno. Tem uma pergunta, Écio. João, você quer fazer a sua? Quero, Sobre, você estava comentando aí sobre ações na Bolsa de Valores, eu queria saber sobre a declaração anual, que sobre investimentos em ações é diferente. Eu mesmo invisto em ações, só que não tem um local que informe exatamente como fazer a declaração anual, né? E Vamos também, lá. Pode ir. Você quer fazer mais uma pergunta? Não, depois que terminar isso eu faço. Ok. Então, como pessoa física, lembrando, pessoa jurídica nunca tem isenção. Tá? Pessoa física possui isenção até 20 mil reais por mês em vendas. Então, se você estiver vendendo menos de 20 mil reais, o que é uma estratégia, às vezes, se você for vender 21, 22, 23, às vezes não vale a pena. É melhor você segurar e vender no começo do mês que vem, tá? Você tem que fazer o cálculo de quanto vai pagar imposto, porque você não paga imposto apenas em cima do que excedeu. Por exemplo, se você vender 21 mil, você não vai pagar imposto apenas em cima de 1.000. Você vai pagar imposto assim, em cima de 21 mil. Sendo que se você vender 19.990,
você não paga imposto nenhum. Isso, na DARF, né? Tá? Isso. Então, até 20 mil, fica tranquilo. De vendas, as compras não importam. O pagamento do imposto, ele deve ser feito impreterivelmente até o último dia útil do mês subsequente. Então, por exemplo, se nós estamos em maio e eu tive vendas que superaram 20 mil, por exemplo, lá vendi 30 mil, então eu tenho até o final de junho para poder recolher a minha tributação através de DARF. Então, você vai olhar lá na internet como fazer um DARF, preenche o seu DARF, paga e está resolvido. Na declaração anual, aí você vê lá se você consegue restituir alguma coisa. Mas o que eu queria saber, tipo, tem algum local, alguma coisa pública que ensine como você fazer a declaração anual? Porque tem muitos procedimentos, muitas coisas que você deve colocar na declaração anual que não são devidamente ensinadas, diria. Olha só, geralmente a declaração anual é feita por contadores, tá? Eu, por exemplo, faço a minha, tá? Agora, se eu fosse mostrar aqui como fazer, possivelmente ia ser uma hora só para a gente falar sobre isso. Sim, sim. Como ensinar, como aprender na internet, você vai ter ali vários artigos, vários textos, deve ter gente no YouTube ensinando a fazer, tá? No próprio site da Receita Federal, te dá ali as dicas, te mostra como fazer. Não é difícil, tá? Não é difícil. Basicamente, o programa te dá tudo que precisa ser preenchido, né? Você vai preenchendo ali, você vai fazer um cadastro, vai colocar seus dados de nome, CPF, pai, mãe, endereço, profissão, vai preencher o que você ganhou, o que você já pagou de imposto na fonte, o que você recebeu de 13º, o que você recebeu de rendimentos financeiros, enfim, você vai colocar todos os seus ganhos, vai colocar todas as suas despesas e o próprio sistema vai calcular quanto você tem a pagar ou a receber. Tá? Você tem duas formas de fazer a declaração. Você tem a simplificada, que você não precisa provar nada, que é só você aceitar lá se você achar que está bom. Às vezes a simplificada fica até melhor do que o que você gastou. Então, botou lá pela simplificada, está ok. E você tem a opção de fazer a completa, onde você pode estar registrando, de fato, tudo que você gastou. Pode estar conseguindo restituir bem mais do que pela simplificada, porém você pode estar sendo convidado pela Receita Federal a comprovar todas as informações que você colocou ali, tá? Mas não é difícil, tá? Eu acredito que você consegue aprender ali com força de vontade, pesquisando um pouquinho, consegue aprender facilmente. Certo, não dá trabalho nenhum, não. E quando você é menor de 18 anos, tem que colocar a declaração como dependente, né? Porque já que não tem uma renda. Isso, porém, você só vai se preocupar em declarar imposto de renda se você estiver ganhando muito dinheiro, tá? Se estiver ganhando dinheiro acima do limite exigido para que você declare. Não sei se você já está nesse patamar aí, não. Mas se você não estiver ganhando, se estiver vendendo menos de 20 mil por mês na bolsa, fica tranquilo, tá? Não precisa se preocupar com isso ainda. Mas também tem as questões do fundo imobiliário, né? Que não tem esse desconto dos 20 mil. Fundo imobiliário é 20% em cima do que você ganha ali, declarar. Mas só que você está pagando. O governo não vai atrás de quem está pagando, tá? Ele vai atrás de quem não quer pagar. Entendi. Então, por exemplo, quando você estiver ganhando salário e quando você tiver alguma coisa que está descontando na fonte, aí você se preocupa com isso aí. Enquanto você estiver só pagando, ele não vai vir atrás de você de jeito nenhum. Bom, muito boa essa discussão. Acho que realmente, como eu postei lá, é muito pano para manga, é muita coisa para se discutir. A gente está aí bem avançado no horário, eu sei que os meninos, não sei, talvez tenham outras atividades. A gente tem um outro aulão hoje, mais tarde, do Brasil Assertivo, que, não sei,
como vai ser, mas eu acredito que a gente vai tentar falar coisas boas relacionadas aí a esse nosso país, do ponto de vista do que foi que deu certo e como pensar em perspectivas para o futuro. Já convido todos vocês, mais tarde tem essa live aí, é o professor Endrigo quem está puxando, vai ser bem legal esse encontro. Deixa eu só, acho que só para encerrar esse bloco de perguntas aqui, tem uma que eu até comentei brincando aqui com os meninos, que Caio pergunta, diante de uma crise financeira, o governo pode segurar o dinheiro de alguma pessoa? Meu avô passou por uma situação dessas. Acho que todo mundo que é investidor mais conservador tem esse medo de guardar dinheiro na poupança e o governo ir lá e passar a mão. Essa pergunta, vamos lá. Olha só, acredita-se que não, tá? Hoje, quando a gente fala de investimentos de títulos públicos, tá? A gente diz que o governo não pretende dar o calote em ninguém, tá? Mas Isso nunca se aconteceu, sabe, né? Isso aconteceu lá, foi um transtorno absurdo, teve gente se matando, a história a respeito disso aí não é uma história legal, né? Muita gente tinha dinheiro, estava tranquilo, acordou pobre no outro dia. Então, eu particularmente acredito, e sempre que eu vejo, sempre que eu acompanho a discussão a respeito, acredita-se que não deve acontecer, tá? Porém, quando a gente fala, como a gente falou mais cedo, do risco de um país dar o calote nos investidores, aconteceu na Argentina aí há pouco tempo atrás, né? A Argentina deu o calote nos investidores. A gente não pode descartar. A Grécia também, né? Recentemente. Na Grécia também, um pouco antes da Argentina. Né? Isso. Então, pode acontecer, tá? Não é impossível de acontecer. Não espera-se que aconteça. Entendi. Beleza. Se você quer passar suas dicas aí, que eu tô vendo que você já mudou aí seu slide. Como avançou o tempo, vamos deixar esse score para outro dia, mas eu queria fazer as considerações finais aqui sobre o que eu considero mais importante a respeito do tema, tá? Que é para quem puder salvar essa foto aí para consultas futuras, para usar como guiazinha de bolso e tal. Eu acho que é o que tem de mais importante quando a gente fala de educação financeira, tá? Se concentre aí em ganhar, economizar. Lembrando para vocês que economizar não é só não gastar, tá? Mas é você negociar, você barganhar, conseguir um melhor preço, é você ter o dinheiro para comprar à vista, porque você pode acontecer de comprar um determinado item que custa R$1.000, porém, se você pagar à vista, você paga 900, se você pagar a prazo, você paga 1.200. Então, você está perdendo nessa brincadeira R$300 se você comprar a prazo. Então, quando você compra à vista, você está pagando R$900 num item que vale 1.200. Você deixou de gastar dinheiro, você economizou. Você vai conseguir ter outras coisas com aquele dinheiro, então você tem o poder de compra para o seu dinheiro. Tá? E o que você tiver de sobra, invista. Tá? Não deixe dinheiro guardado em casa, tenta não deixar na poupança, tenta investir minimamente num CDB que te pague 99% do CDI. Tá? Se você tiver apetite para ir arriscando outras coisas, para ir conhecendo outras coisas, vai estudando, vai conversando a respeito, vai amadurecendo. Vocês são jovens, têm toda uma vida pela frente para desenvolver essa habilidade na área de investimentos. Tá? Façam aplicações mensais, que é o que a gente falou, de ter ali um percentual, mínimo que seja, mas para ir guardando, para ir acumulando, para ir gerando riqueza, para ir dando capacidade de você realizar os seus sonhos, seja uma viagem, seja uma festa de casamento, para mulheres aí que sonham em ter um festão de casamento, seja para comprar a Ferrari, uma moto esportiva, um helicóptero, um apartamento, enfim. Façam aplicações mensais. Quem pode fazer R$10, faz R$10.
no final de um ano é 120 que você não tinha que está lá guardado, ok? Planeje as metas pessoais, tá? Pensem em tudo que vocês gostariam de adquirir ao longo da vida. Pensem longe, tá? Pensem 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. O que é que vocês querem para a vida de vocês? O que é que vocês querem conquistar? Nada disso, nada de grandioso, se consegue de um dia para o outro, tá? A menos que você ganhe na loteria, ou um tio distante que você nem conhecia, que era bilionário, que faleceu e você foi o único herdeiro, você não vai acordar rico do dia para a noite. Então, ainda assim tem o filme, né, Até que a Sorte Nos Separe, que desconstrói essa ideia da loteria. Não, porque, que bacana, já que você falou desse filme, porque esse filme eu acho que seria o clássico exemplo, acho que a gente poderia aqui abrilhantar como um exemplo de falta de educação financeira. Nós falamos tanto da educação financeira que não falamos da falta de educação. Poxa, quem puder, assistam Até que a Sorte Nos Separe, o primeiro, o mais velho, o primeiro. Cara, que exemplo de falta de educação financeira. O cara ganhou uma bolada e saiu torrando tudo e nem esperou o segundo filme para a gente ver o cara endividado. No primeiro filme, o cara já estava devendo uma fortuna. Então, é o que acontece se a gente não tiver educação financeira. A gente vai pegar dinheiro, vai sair gastando e vai esquecer que existe amanhã. E vai esquecer que quanto mais a gente gasta, mais a gente tende a gastar. Porque o custo de uma Ferrari é muito maior do que de um Fusca. A manutenção, o seguro, enfim, é tudo muito maior do que as coisas mais baratas. Tá? Então, planeje, tenha objetivos, façam um plano de ação e façam a ação. Entendam que se vocês precisam comprar uma coisa que custa R$ 2.400 no final do ano, vocês precisam guardar R$ 200 por mês e no final do ano você tem dinheiro para conseguir o seu objetivo. E isso é bacana demais, quando você percebe que você fez um esforço e você foi lá e você conseguiu atingir aquele objetivo que você tinha. Tá? E sem se endividar, que é a melhor coisa do mundo. Então, que é o quarto ponto aí, ó, não se endivide. Tá? Se endividar é o começo da sua ruína financeira. Se você começa a se endividar, daqui a pouco você está numa bola de neve, você não consegue pagar suas contas, você está pagando juros exorbitantes e você não vai conseguir tão fácil sair disso aí se você não puxar a trava de mão, pisar o freio com 2 pés e mudar totalmente a sua forma de viver. Você não consegue sair das dívidas. Tá? Então, já que você vai ter que sofrer muito depois para resolver dívidas, sofre um pouquinho agora, guarda dinheiro, investe, compra à vista, usa o cartão se você tiver o dinheiro, mas como estratégia para ganhar milhas, para investir o dinheiro que você já tem e para fazer o seu dinheiro ganhar mais dinheiro. Tá? Aécio, acho que de toda pesquisa que eu fiz sobre a educação financeira, o primeiro tópico é sempre conhecer os seus gastos, que parece uma coisa muito simples, mas muita gente não tem noção de gastos menores, justamente porque não pensam neles em grandes proporções, como mensalmente, um lanche que se consome todos os dias, no final do mês, qual o quantitativo disso? Então, conhecer, acho que seria aí também uma dica a ser acrescentada, conhecer seus gastos e planilhar esses gastos, percebendo o que é que pode ser alterado ou não. Perfeito, perfeito. Isso aí. Então, dica 5, faça sua reserva de emergência, não deixe que as emergências atrapalhem os seus planejamentos, estejam preparados para as suas emergências. Tá? O presidente do Conselho de Administração do banco que eu trabalho, do Bradesco, eu já ouvi ele falar várias vezes, existem tempos duros e tempos maduros. Tá? Então, tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Fiquem atentos a cada período, quando vocês devem plantar e quando vocês devem colher, para que vocês não tenham problema. Tá? Planejem sua aposentadoria. Comecem imediatamente, minimamente, o que vocês puderem falar. Teve uma pergunta que ficou sem responder aí, né? Se valia a pena mais investir num plano de aposentadoria do que
na poupança. Então, para não deixar sem responder, já que se você me permite, vale sim, vale mais a pena investir no fundo de previdência, tá? A primeira grande vantagem é a questão da tributação. Você vai ganhar mais do que na poupança e você só vai pagar imposto quando você for resgatar. Enquanto você não resgatar, você está ganhando dinheiro em cima do seu e em cima do governo, que você deveria ter pagado o governo, e você só vai pagar no resgate. Então, se você ficar 40 anos, como no exemplo que nós falamos antes, vamos pensar que você vai começar a fazer sua aposentadoria privada com 20 anos e vai aposentar com 40, ou desculpe, com 60, vai passar 40 anos contribuindo, 40 anos sem pagar imposto. Você só vai pagar imposto com 40 anos. Dependendo da forma de tributação, estendendo um pouco aí ao amigo que falou do imposto de renda, tem modalidades de previdência privada, não são todas. Aí quem tiver interesse pode me acionar depois no privado para eu dar uma dica, né, quem já estiver pagando imposto. Mas tem modalidades de previdência privada que você consegue deduzir do seu imposto de renda. Então, se você vai deixar de pagar imposto sobre o seu salário, só isso já é um baita rendimento financeiro, é 27,5%, dependendo da sua renda, né? Na pior das hipóteses, é 7,5%. Então, você pode estar deixando de pagar de 7% a 27% de imposto. Isso é muita rentabilidade, é muito retorno, vale muito a pena. Tá? E os próprios fundos de aposentadoria privada possuem modalidades diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar no fundo de previdência privada, eu posso estar investindo até 49% em ações, até 30%, posso estar fazendo fundo de inflação, enfim, tem uma variedade muito grande aí para planejar a aposentadoria e vale muito a pena que você já pense nisso imediatamente. Tá? E, por fim, a dica que eu deixo aí é que não meçam esforços para aprenderem a investir. Tá? Aproveitem as aulas de economia, aproveitem as aulas de matemática financeira, entendam como é que funciona o juro composto, que a Jaqueline comentou aí mais cedo, e que é importantíssimo. Juro composto é ótimo para você ganhar, para você pagar é a pior coisa do mundo, tá? Então, aprendam o máximo que vocês podem sobre educação financeira. Aceitem essas dicas, esse bate-papo, essa troca de ideias que a gente teve hoje, apenas como um empurrãozinho, como um start. Aqui, até por conta do tempo, nós falamos de forma muito rápida, muito resumida e muito pouco sobre um assunto que é muito abrangente. Com certeza daria um semestre inteiro aí na faculdade de vocês, para a gente poder discutir isso aqui, e é muito amplo, tá? E o conhecimento disso aí realmente só vem atrelado à prática. Então, não só aprendam a educação financeira, mas pratiquem, acima de tudo, pratiquem a educação financeira. Tragam para a vida de vocês, tá? Comecem hoje. O Aécio, só para não ficar sem resposta, tem uma pergunta aqui que é a respeito do que é que você acha a respeito de elementos como os cashbacks, o PicPay. Olha, aí a gente está falando de tecnologias de pagamento que vem aí modernizando e que eu acho bacana, tá? Eu não sou especialista nesse assunto, não é algo que eu estudei para dar uma resposta científica, mas dando uma resposta como usuário, como alguém que tem entrado em alguns planos de fidelização. Na verdade, esse cashback nada mais é do que um plano de fidelidade, né? Quanto mais eu uso, mais ele me dá uma remuneração para que eu use, né? Eu tenho isso aí, as milhas do cartão de crédito é meio que um cashback, o PicPay, como foi botado, ele faz esse cashback, e tantas outras empresas já vêm aderindo isso aí. Acho que o pessoal tem visto muito nas lives, né, dos artistas, o uso desses elementos, a AME, o PicPay, aparecendo como sendo essa ferramenta de transição bancária. Isso. O que é bacana?
no final das contas. Se eu vou pagar uma coisa que é 1.000, eu tenho desconto? Não tem desconto. Eu tenho que pagar, não importa a forma de pagamento, é R$ 1.000. E se eu pagar pelo PicPay, eu tenho, sei lá quanto é que eles vão me dar de retorno ali, eles vão me dar pontos, eles vão me dar um mês de mensalidade no curso de inglês, eu já resgatei desse jeito, por exemplo. Pô, quanto é um mês de mensalidade no curso de inglês? 100, R$ 150? Então, bacana, é como se eu estivesse pagando ali 800, 850, 900, e vou ganhar uma aula de inglês ali de brinde, vamos dizer assim. Então, eu acho uma prática bacana, acho que é algo que tende a crescer muito no mercado, acho que todas as empresas logo, logo devem estar virando febre, isso aí, né, como forma de fidelização dos clientes, mas essa é uma opinião leiga, tá? Não sou especialista para falar nesse assunto, apenas como consumidor, uso e gosto. Acho que a pergunta foi mesmo nesse sentido de personalidade. Acho que é isso, né, gente? Primeiro, dizer aí que educação financeira é uma coisa muito importante. Durante a minha vida estudantil de ensino médio, ter tido acesso à educação financeira. Com certeza, eu acho que ao entrar na universidade eu teria uma outra visão, a começar a ter renda efetivamente a partir de salário, eu teria uma outra visão sobre o dinheiro. Essa ideia de que a gente precisa estar com uma renda fixa para investir é uma ideia que precisa ser subvertida, justamente porque qualquer renda dá para ser investida, a gente precisa, de fato, pensar a longo prazo, e acho que a implementação da educação financeira desde a infância tende a fazer a gente, enquanto Brasil, alcançar aí níveis muito menores de endividamento, justamente porque a população ela vai passar a ver o dinheiro de uma outra forma, vai entender como lidar com o dinheiro e, principalmente, vai aprender que o dinheiro não deve ser visto como um inimigo, mas sim como algo que vai impulsionar aí a realização dos objetivos, dos sonhos. Nessa perspectiva é que eu agradeço aí desde já, a participação de meu colega Aécio. Muito obrigada pela tarde de hoje. Eu acho que os meninos ficaram aqui desejosos. A gente tem alguns projetos na escola de ser co-apoiador nas iniciativas, co-orientador, e já o convido aí para fazer parte disso. Acho que iria enriquecer muito as publicações que os meninos fazem. A gente já conseguiu levar nossos projetos aí para diversas feiras de ciências pelo mundo, não só pelo Brasil. Então, é uma maneira também enriquecedora de estar contribuindo com a formação, estar também aproveitando e ampliando um pouco mais os nossos conhecimentos, porque quando a gente estuda para dar aula, a gente acaba também aprendendo muito. Quando a gente interage com outras pessoas, a gente aprende também sobre outros âmbitos. Isso é muito legal. E dizer que, em relação à redação, se esse for um tema, eu acho que vocês estão aí bastante enriquecidos de argumentos e de elementos para citar, e para a vida vai ser um conhecimento que com certeza vai ficar aí com essa aulinha de hoje. Espero contar com novos momentos que a gente organize. Já lhe digo que aqui no chat foi um pedido de que a gente faça outros momentos também. João, você quer falar? Fique à vontade. Esse aqui, só antes de finalizar mesmo, eu só tinha uma pequena pergunta. Com quantos anos você acha que é recomendado ensinar para uma criança sobre educação financeira? Quantos anos começar a ensinar sobre isso? Porque eu já vi histórias, por exemplo, não sei se você conhece o Warren Buffett, que com 6 anos ele já ganhava dinheiro vendendo Coca-Cola, ele já tinha esse pensamento. Com 6 anos, 6 anos, meu Deus do céu. Eu vi isso, e assim, a BNCC, a Base Nacional Curricular, ela pede para implementar na infância, nos primeiros anos. Então, tipo, prontidão maternal, o menino já vai estar entendendo o que é dinheiro, e a partir do momento ali, 2 anos, que ele já vai para a escola oficialmente, que ele entra no ensino infantil, na educação infantil, aí ele já passa, de fato, a ter dinheiro, a ter contato com esses conceitos. Eu, enquanto pessoa, não tenho a mínima ideia, porque eu não tenho filho, mas eu imagino que a criança deve aprender a lidar com dinheiro desde cedo, porque ela precisa compreender por que ela pode ou não ter acesso a algumas coisas. Eu achei fantástica a pergunta, concordo com a Jaqueline, tá? Eu acho que, tecnicamente, para responder, o cara tinha que ser pedagogo, sei lá, quem cuida de criança. Enfim, mas eu acredito que
o mais rápido possível. Tá? É claro que, guardadas as devidas proporções, né, uma criança de 1, 2, 3 anos de idade, ela não vai saber o que é dinheiro, o que é talão de cheque, o que é cartão de crédito, mas ela já começa a entender que precisa de dinheiro para adquirir as coisas. Ou seja, ela já começa a entender que o mundo é capitalista. Tá? Então, na verdade, eu vou responder com base na minha experiência, que hoje eu convivo aqui com uma menina de 6 anos de idade, tenho uma filha de 6 anos de idade. Espertíssima, minha... E digo para vocês, olha, rapidinho, eu acho que a gente não vai lembrar de quando a gente era criança, mas rapidinho a criança já aprende a pedir dinheiro para comprar alguma coisa, tá? Ela já para de dizer assim, papai, eu quero uma boneca, e já começa a falar, papai, compra uma boneca para mim. Então, a partir do momento que ela começa a usar o verbo comprar, é porque ela já está entendendo que precisa de dinheiro para adquirir aquilo que ela quer. Então, a primeira dica, a mais importante, o primeiro ensinamento que a gente precisa passar aí para os pequenos, sem sombra de dúvida, se eu fosse escrever um livro, se eu fosse participar de alguma tese, alguma coisa sobre esse sentido, eu diria que, sem sombra de dúvida, o primeiro ensinamento que tem que ter é que o dinheiro é um recurso limitado. Tá? Por mais dinheiro que você tenha, por mais milionário, bilionário, trilionário, limite a quantidade de dinheiro do seu filho para evitar frustrações no futuro. Tá? Então, eles precisam mais rápido entender que dinheiro não nasce em árvores, que a gente não vai lá fora e pega o tanto que a gente quer, que precisa trabalhar, que precisa ter esforço, que as coisas dependem de um grande esforço para serem conquistados e que precisa de tudo isso que a gente conversou aqui, que precisa ganhar, precisa economizar, precisa investir, precisa planejar, ela precisa entender que se ela quer algo grande, ela precisa abrir mão da mesada dela durante alguns meses para poder conseguir. E esses conceitos, de forma mais lúdica, vamos dizer assim, no dia a dia, na prática, isso vai fazendo com que ela entenda, e na minha concepção, já é uma forma de introduzir a educação financeira na vida da criança. Ela já começa a entender, e quanto mais cedo, mais fácil para isso virar uma prática ao longo da vida, e com certeza ela vai ter muito mais facilidade do que quem deixou para ter acesso a esse tipo de informação quando adolescente ou quando adulto, pior ainda. Eu não sei se você já leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que diz que a gente dá para perceber a diferença que os ensinamentos dos pais são muito influenciáveis na vida da pessoa. Por isso que seria bom aprender sobre isso para poder ensinar os filhos. Isso, perfeito. Perfeito. A maioria das pessoas que têm problema financeiro hoje, e não são poucas, às vezes está afastada da nossa realidade, mas acreditem, eu converso com dezenas delas todos os dias, dias após dias, então elas existem. O problema dessas pessoas é que não tiveram acesso à educação financeira, tá? Elas são mal educadas financeiramente. Elas não sabem elas mal sabem quanto ganham, né? Quando tem um salário fixo, sabe quanto ganha. Quando é alguém que trabalha como ambulante, como microempreendedor, uma empresa pequena, ali que não tem aquela dinheiro certo para receber todo mês, depende do trabalho para ganhar, elas mal sabem quanto ganham. E muito menos, acreditem, muito menos sabem quanto gastam. Então, elas só vão perceber que o bicho está pegando quando começa a faltar o dinheiro para pagar as contas. Tá? Isso porque não tiveram, provavelmente, pais que foram cuidando dessa parte, com uma preocupação aí que o amigo teve em saber desde quando introduzir o seu filho na educação financeira. E até hoje, na verdade, não tem acesso a esse tipo de educação. Vai aprendendo no dia a dia, de qualquer forma, quando aprendem.
Tá? Então, quanto mais rápido aprender, melhor. Muito bom, eu só mudei a tela aqui, Aécio, para eles verem que eu tinha até selecionado algumas frases também, alguns autores que falam dessa questão, e achei também nas pesquisas esse website, que eu achei bem legal, Educação Financeira para Todos, é uma empresa que oferece esse serviço e faz com que justamente as pessoas elas tenham essa visão sobre a educação financeira para além do só economizar. Show de bola. Bom, gente, então é isso. Vou deixar aqui, vou colocar em minha agenda, viu, Aécio, para ela explorar um pouco mais, aproveitar esse seu tempo aí e explorar esses seus conhecimentos. E os meninos todos aí, quem tiver interesse, Aécio, quem me segue também nas redes sociais, está lá marcado. Então, se quiser procurá-lo para tirar alguma dúvida ou segui-lo, perguntar alguma coisa no privado, podem fazê-lo pelo Instagram lá. Eu postei um vídeo mais cedo e tá ele marcado lá também, tá? Isso aí. Ok, Até então. sexta-feira da semana que vem, estou mais tarde livres, viu, Jaque? Tá bom, beleza. Vou organizar com os meninos aqui o interesse deles para a gente fazer um tema legal em que dê essa abrangência de discutir um pouco mais sobre investimentos. Eu achei super interessante. Acho que é uma coisa que a gente fala muito pouco. A gente tende a guardar dinheiro e não falar de dinheiro e só gastá-lo ou vê-lo como algo problemático porque é para pagar as contas ou porque está faltando. E acho que a conversa de hoje desconstruir um pouco dessa nossa limitação em relação ao dinheiro, e isso foi muito positivo para todo mundo. Eu agradeço aí demais pela sua disponibilidade e aos meninos aí por terem contribuído de maneira tão rica para o nosso bate-papo. Ok, Valeu, um tema que eu sugiro aqui para você é sobre esses princípios de economia, né? Entender o que está acontecendo aí com o país. A gente falou um pouquinho do dólar subindo, o governo fazendo aí medidas expansionistas, estimulando a economia, contendo a alta do dólar. Acho que, de repente, entender a economia, por que a Selic sobe, por que a Selic desce, por que o dólar sobe, por que o dólar desce, e tantas outras coisas que influenciam diretamente na nossa vida financeira, bem como nos nossos investimentos. Acho que é um tema bem bacana para ser abordado e eu estou aqui à disposição, tá? Que bom saber, isso é muito importante, principalmente, eu acabei nem falando, comentando contigo, mas muitos dos nossos alunos, principalmente do CESAG, são filhos de comerciantes, né, uma região lá, Santo Antônio de Jesus, um polo comercial muito grande, então muitos deles lidam diretamente e constantemente com essas questões por conta de conviver com comércios aí das famílias, então eu acredito que seja um tema que chamou bastante atenção, que prendeu a atenção aí demais dos alunos e dos envolvidos, principalmente por essa identificação aí temática, e vou com certeza incluir aqui na agenda para a gente marcar um outro momento, vou organizar junto com o calendário deles aí de outras aulas que eles já têm, para que a gente possa fazer esse momento acontecer e discutir um pouco mais sobre esse assunto tão importante, tá bom? Ok. Então, tchauzinho, galera. Tchau. Agradeço muito. Dudu. Obrigadão. Valeu. Valeu, turma. Valeu, Tchau, valeu. Jack. Obrigadão aí pela aula. Valeu.